Olá, pessoal, eu sou a professora Graziela Cabral e eu venho trazer aqui algumas dicas da banca OACP. Algumas dicas aí, pessoal, que vai fazer o concurso TRT do Rio de Janeiro. Bem, então, houve aí um concurso feito pelo Instituto OACP e nós temos aí uma questão que trabalha com vários assuntos. Bem, então ele quer saber qual é a alternativa correta. Então, ele diz que existe aqui uma estrutura e ele diz que os termos em destaque são conjunções alternativas. Observe o primeiro exemplo. Eu indico apenas como algo pode ser melhor. Como algo pode ser melhor, ou seja, de que modo algo pode ser melhor. Essa palavra como, que traz essa ideia de modo, como você fez isso, de que modo você fez isso nada tem a ver com uma conjunção de valor alternativo. Esse como, ele funciona como um advérbio, ele funciona como um advérbio de modo. Como você estuda, de que modo você estuda, de que maneira você estuda. Tudo bem? Então, esse como que traz essa ideia de que modo, ele é um advérbio de modo. Nada tem a ver com conjunção alternativa. E na outra parte, que argumentos estão bem fundamentados? Esse que, ele pode ser trocado pela palavra quais. Quais argumentos estão bem fundamentados? E esse que pode ser trocado pela palavra quais, ele também não tem nada a ver com conjunção alternativa. Esse elemento, ele funciona como um pronome. Ele vai ser um pronome indefinido, tudo bem? Então, que argumentos são quais argumentos? E eu não estou apresentando para você quais são eles, eu quero dizer que são alguns. Então, esse que, sinônimo desse quais, com essa ideia de indefinição, ele vai funcionar como um pronome indefinido. A conjunção alternativa, ela vai trazer esse valor, ora estuda, ora vê filmes. Então, nesse caso, eu tenho a ideia de que a pessoa estuda um pouco, vê um pouco de filme, estuda um pouco, vê um pouco de filme. Aqui sim, eu tenho esse valor alternativo. Tudo bem? Então, está fora aí essa nossa letra A. Agora, na letra B, ele está trabalhando com que construção? Quando você me diz, eu estudo mais do que você, ou eu estudo mais que você. Ah, eu estudo menos do que você, ou estudo menos que você. Essa estrutura ela é usada para trazer uma ideia de comparação. E aí você vai trabalhar com a conjunção comparativa. Você diz, ele é mais dedicado do que eu, ele é menos dedicado do que eu. Isso é para trabalhar com a conjunção comparativa. Então, no trecho, sociedades abertas, elas crescem mais do que sociedades fechadas. Mais do que é para comparar. E esse que, ele vai funcionar como uma conjunção. Ele vai ser uma conjunção comparativa. E ele está dizendo que esse que em destaque, ele funciona como pronome relativo. Ele nada tem a ver com o pronome relativo. Ele é conjunção comparativa. Agora, ao fazer, inexiste ser humano que não possa ser alvo de questionamento. Eu vou tentar substituir esse que pela estrutura o qual. Inexiste ser humano o qual não possa ser alvo. Quando o seu que puder ser trocado por o qual, aí sim ele vai ser classificado como um pronome relativo. Do mesmo modo, examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito. Eu vou agora tentar trocar o que por a qual. A obra a qual eu gostaria de ter feito. Então, se o seu que puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que vai ser analisado como um pronome relativo. Então, realmente, esse que é um pronome relativo e a questão diz que os termos em destaque, eles funcionam como pronomes relativos. Então, isso está perfeito, por isso a resposta vai ser a nossa letra C. Agora, quando eu digo, eu quero que você venha, eu tenho aqui dois verbos, quero e venha, eu vou tentar substituir essa segunda oração pela palavra isso. Eu quero que você venha, eu quero isso. Do mesmo modo, na frase de baixo, não sei se você virá. Eu tenho dois verbos, sei e virá. Eu vou tentar substituir a segunda oração pelo isso. Eu não sei
isso. Sempre que você conseguir trocar a sua oração pelo isso, essa oração ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Eu sei que você fará a prova, eu sei isso. Ah, eu percebi que ele estava atento, eu percebi isso. Deu para colocar isso, é oração subordinada substantiva. E se essa oração subordinada substantiva for introduzida pela palavra que ou pela palavra ser, tanto que quanto ser, eles vão ser classificados como conjunções integrantes. Eles não são conjunções condicionais, eles são conjunções integrantes. Então, no nosso exemplo, como saber se a avaliação é boa? Eu tenho aqui o verbo saber e o verbo ser. Eu vou separar essa oração antes do ser e eu vou tentar trocar essa oração pelo isso. Como saber? Isso. Se dá para trocar, você tem aqui uma oração subordinada, substantiva, e esse ser que introduz a sua oração, ele é classificado como conjunção integrante. E ele está dizendo que o termo em destaque, que é o ser, desempenha a função de conjunção condicional. Não, ele é conjunção integrante. Tudo bem? Então, deu para trocar a oração pelo isso, é conjunção integrante o que você tem. A conjunção condicional, se você estudar, se você chegar cedo, se você tiver dúvida, então aí sim você tem a conjunção condicional, o que não é o caso aí na nossa questão. Então, por isso, essa letra D, ela está errada. Agora, na nossa letra E, o que ele fez para tentar atrapalhar a nossa vida é colocar um elemento ali entre vírgulas. Eu tenho, ó, Horácio garantia. Mas ele garantia isso como? Com certa indignação. Isso aqui é o modo como ele dava essa garantia. Mas esquece esse elemento entre vírgulas, que isso vai te ajudar. Horácio garantia que até o hábil Homero fazia alguma coisa. O restante vai estar lá no texto. Mas observe como essa segunda oração aqui, ó, iniciada pelo que, ela poderia ser trocada pela palavra isso. O Horácio garantia isso. Se dá para você colocar o isso, esse que inicia aqui essa oração é uma conjunção integrante. E ele está dizendo que esse termo em destaque desempenha a função de partícula expletiva. Não, você está encontrando o que está iniciando uma oração que pode ser trocado pela palavra isso. E aí você tem uma conjunção integrante. Agora, só cuidado que aqui a gente não está visualizando o verbo. Esse verbo, ele está lá no seu texto. Tudo bem? O Homero, ele fazia alguma coisa. Eu não me lembro aí de qual era esse verbo, mas no texto você vai encontrar, tá certo? Então, ele garantia isso. Esse que é uma conjunção integrante. Não tem nada a ver com a partícula expletiva ou a partícula de realce. Então, por isso, essa opção está errada.